Alguns presidentes de clube do futebol brasileiro trabalham com a possibilidade de uma virada de mesa em relação às eleições marcadas para o fim do ano. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar detalhes sobre essa história. Quero te falar sobre Raí, extremamente ameaçado de demissão dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo. E para fechar, Richard, volante do Corinthians, que tem várias propostas de um clube do Nordeste, de dois clubes grandes do Rio de Janeiro, entre outros. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de começar a falar sobre as coisas que eu prometi agora há pouco, queria fazer um lembrete de que a partir das 8 da noite dessa quarta-feira, Souza, volante revelado no Vasco, com passagem por Grêmio, São Paulo e atualmente na Arábia Saudita, vai ser o convidado da live do Nicola, um dos caras que melhor se posicionam, fala sobre absolutamente tudo. Então você está convidado a participar da live e para me ajudar a fazer perguntas bacanas para ele. Beleza? Queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim e se curtir não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola, que está se aproximando dos 700 mil inscritos, continue crescendo. Quero começar esse vídeo de hoje com uma informação exclusiva. Alguns presidentes de clube da primeira divisão do futebol brasileiro têm tramado, têm estudado, têm cogitado a possibilidade de adiar as eleições presidenciais marcadas para o fim desse ano. Como é que começa esse movimento? Você já deve ter visto recentemente que o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, defendeu abertamente a criação de uma liga. Essa liga cuidaria dos times da primeira e da segunda divisão, tirando esse papel da CBF. A CBF, a partir da visão do Pérez, cuidaria estritamente das terceira e da quarta divisões do futebol brasileiro, além da seleção brasileira. Essa ideia ainda não evoluiu, ainda não pegou, até porque vários clubes da primeira divisão divergem em relação a ela. Mas, ao mesmo tempo que sugere isso, o Pérez tem tentado capitanear outros presidentes sob a justificativa da pandemia do coronavírus para adiar as eleições presidenciais. São vários os clubes que no fim desse ano vão ter eleição presidencial. O Santos do presidente Pérez é um dos exemplos e até agora o dirigente santista ainda nem se declarou como candidato a uma reeleição. Mas, nos bastidores ele tem trabalhado com a ideia de se juntar a outros presidentes cujo mandato termina em dezembro, para tentar adiar essa eleição somente para o ano que vem. Talvez em um ano, em dezembro de 2021, justificando que toda a pandemia alteraria ou atrapalharia demais o pleito marcado para esse fim da temporada. Essa informação me foi confidenciada por um dirigente do Rio de Janeiro e confirmada por outro dirigente de São Paulo. Só para citar alguns clubes que vão ter eleição no fim do ano. São Paulo, Corinthians, Santos, Vasco da Gama, esses são só alguns dos vários casos espalhados por todo o Brasil. O grande problema para essa coalizão é de que André Sanches, presidente do Corinthians, já deixou bem claro no grupo de presidentes de clubes da primeira divisão que é radicalmente contra o adiamento da eleição para o ano que vem. Ele assegurou para todos os outros que entrega seu cargo em novembro desse ano, não tem a mínima pretensão de continuar por mais uma temporada. Dessa maneira, o movimento já começa bastante enfraquecido sem o presidente do Corinthians. E o Corinthians, um dos clubes mais fortes nos bastidores, certamente esse movimento perde força. O Vasco vive uma situação atípica. É que tem uma votação que precisa ser feita até o fim do mês de junho. Caso contrário, não vai ser possível que a eleição desse ano para presidente seja feita de forma direta. E para que essa eleição até junho aconteça, há a necessidade de uma Assembleia Geral, ou seja, de muitas pessoas votando de forma simultânea. Como é que você vai organizar uma situação dessa diante do caos que se estabeleceu por causa do coronavírus? Então, a menos que surja uma possibilidade de uma eleição virtual, uma eleição que as pessoas votem da própria casa, essa eleição direta está ameaçada e a partir daí poderia haver um cenário no Vasco para o adiamento das eleições marcadas para novembro. No São Paulo, há uma preocupação grande de que o Leco tente se aliar ao José Carlos Pérez e peça essa eleição para o ano que vem. Mas dentro do próprio grupo do Leco, o Júlio Casares já foi apontado como um candidato e certamente ele vai fazer toda a questão do mundo de que essa eleição ocorra nesse ano. Então dificilmente essa ideia vai acabar vingando para o bem da democracia no Brasil. Comprado no fim do ano de 2018 junto ao Fluminense por 8 milhões de reais, o volante Richard ainda não conseguiu engrenar no Corinthians. Na temporada passada foi emprestado para o Vasco e nesse ano, mesmo com a chegada de um novo técnico, segue sem espaço. A dupla titular do Thiago Nunes tem Camacho e Cantilho, com Gabriel sendo bastante aproveitado a partir do banco de reservas. Só a partir daí é que o Richard aparece como opção para o novo treinador corintiano. É por causa disso e também por conta de várias propostas, um assédio bastante grande, que o Richard não deve permanecer no timão para o segundo semestre.
De acordo com o empresário do volante, o Júnior Pedroso, a tendência é que ele seja negociado assim que os clubes se reapresentarem e iniciarem o planejamento para a reta final dos estaduais e também para o Campeonato Brasileiro. Ainda de acordo com o Júnior Pedroso, um clube grande do Nordeste, 2 clubes grandes do Rio e um quarto que vem do futebol paranaense são os maiores interessados no Richard de hoje. A tendência, porém, é que só saia negócio se vier uma proposta em definitivo. E essa pode ser a grande complicação. Todos os interessados no Richard até hoje sempre o quiseram por empréstimo, mas tanto o Corinthians quanto o jogador pretendem fazer um negócio em definitivo. Corinthians para tentar recuperar parte daquilo que investiu desses 8 milhões de reais que eu citei agora há pouco, e o Richard para ter um pouquinho mais de sequência, para não viver nesse pinga-pinga. Por exemplo, ele vai para o Vasco no ano passado, faz boa temporada, volta para o Corinthians e aí tem que remar tudo de novo. Nesse momento ele busca um clube em que possa se fixar e bem e ter uma continuidade pensando a médio prazo. O contrato do Richard com o Corinthians só termina em dezembro de 2022 e uma venda nesse momento cairia do céu do ponto de vista financeiro. Tudo porque o Corinthians sofre demais com a falta de fluxo de caixa, com a falta de dinheiro, e registrou, como eu contei nesse vídeo, o pior déficit de sua história, superior a 160 milhões de reais. Deixei para o fim o assunto mais polêmico desse vídeo, a possibilidade de Raí ser demitido do São Paulo depois de criticar Bolsonaro e ser elogiado por Lula. Só para contar e contextualizar toda essa história para você, uma semana atrás o Raí deu uma entrevista ao Globoesporte.com criticando algumas das decisões recentes do Bolsonaro. Ele chegou a tratar essas decisões ou a postura do Bolsonaro como irresponsável e sugeriu um pouquinho mais para frente que, a continuar desse jeito, o melhor caminho seria a renúncia do presidente da República. Isso internamente, dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo, já pegou bastante mal. De qualquer maneira, até pela falta de atividades, pelo fato de os conselheiros não estarem se juntando, a história acabou perdendo forças. Mas, nessa terça-feira, o ex-presidente da República, o Lula, soltou um tweet elogiando a postura do Raí. Vou ler para vocês o que o Lula escreveu. Abre aspas. Nunca é tarde para enaltecer um grande gesto. Meu abraço ao Raí. Você mostrou que tem o mesmo DNA do Dr. Sócrates. Não se muda a realidade sem ter opinião política, fecha aspas. Esse tweet do Lula causou o maior alvoroço dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo. E aquela história que estava perdendo força das críticas ao Bolsonaro voltou com tudo. A ponto de conselheiros já estarem se mobilizando para exigir do presidente Leco a demissão imediata do Raí. Essa informação me foi confirmada por pelo menos 4 pessoas do Conselho Deliberativo do São Paulo, com a observação de que nem todas fazem parte da oposição. Tem até pessoas próximas ao Leco extremamente incomodadas com a associação do Raí ao ex-presidente da República, o Lula. O Leco, inclusive, já foi procurado para dar mais esclarecimentos e para se posicionar a respeito dessa história. Assegurou que não pensa na demissão do Raí e que o Raí tem o direito de se posicionar da forma como for. Os conselheiros de oposição e até de situação que não gostaram dessa história pensam diferente. Entendem que ele, como um funcionário remunerado do São Paulo, o Raí recebe algo na casa dos 150 mil reais por mês para exercer o cargo de diretor executivo de futebol do São Paulo. E na opinião dos conselheiros, ele não poderia se manifestar de forma pública a respeito de coisas não relacionadas ao São Paulo. O Leco e o Raí entendem que não há problema algum, até porque as manifestações fazem parte da democracia. Também nessa terça-feira, um conselheiro do São Paulo chamado Odair Bussoli, que faz parte do Grupo Tradição, um dos mais atuantes dentro da política do São Paulo, esse conselheiro criou um requerimento que vai tentar recolher o máximo de assinatura possível dentro do Conselho Deliberativo para exigir que o Raí faça uma retratação. Há alguns conselheiros que já se manifestaram a favor desse requerimento, que querem acrescentar nesse documento o pedido de demissão do diretor executivo de futebol do São Paulo. Não é a primeira vez que o Raí se mete em problemas políticos dentro do tricolor por conta de suas posturas ou posições políticas. Dá para dizer que a maior parte dos quase 260 conselheiros deliberativos do São Paulo é extremamente conservadora quando o assunto é política, então qualquer movimento como o do Raí sempre é motivo de muito barulho. E só para arrematar essa história, vale a lembrança de que o Caio Ribeiro, comentarista dos canais Globo, chegou a criticar na semana passada a declaração do Raí. E nessa segunda-feira, durante o programa Bem Amigos, Caio Ribeiro e Casagrande acabaram debatendo sobre o tema. O Casagrande defendendo que o Raí tem todo o direito de se expressar, o Caio entendendo que, como um representante do São Paulo, o Raí deveria tomar cuidado. De que maneira isso afeta o São Paulo? O pai do Caio Ribeiro, o Dorival Decussot, é um conselheiro bastante atuante, bastante influente dentro do clube. E esse debate envolvendo Raí, Bolsonaro e Lula acabou pegando de maneira ainda mais forte dentro do CD do São Paulo.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quarta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários, para deixar opinião, sugestão, dúvida e crítica. E a partir das 8 da noite dessa quarta-feira, me ajude a fazer uma live bem legal com o Souza, ex-volante de São Paulo, de Grêmio e de Vasco da Gama. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!